Olá pessoal, transmissão ao vivo sempre é melhor, é ou não é? Bom, esse conteúdo aqui, para quem gosta de rádio ou tem curiosidade de conhecer o outro lado do rádio, né? Então nós vamos aqui aproveitar. Eu estou olhando aqui na tela o documentário Ligeirinho do Rádio, parte 3. Esse aqui é parte 4. E pela primeira vez, talvez, eu não lembro muito bem, mas eu acho que seja o primeiro que eu estou transmitindo ao vivo. E por que ao vivo? Primeiro que a gente pega um público maior, das pessoas que têm curiosidade em conhecer um pouquinho, né, dos nossos amigos que nós conhecemos em outras situações, pessoas famosas também. E eu quero aproveitar aqui e mandar um beijão para a nossa amiga Regina Lemos. Ela é criadora e idealizadora do Grupo Rádio. Eu até convido você que é radialista a seguir, né, a ser membro desse grupo de rádio no Facebook. Eu não gosto muito de acompanhar grupos, tá? Eu já estou avisando antes, eu não participo. Eu participo de grupos só que tem a ver comigo. Então o grupo rádio, né, e não são todos, senão daqui a pouco tem alguém aí, eu tenho aqui que é rádio não sei o que e tal. Não, basta o grupo rádio que é da Regina Lemos, que é uma radialista, uma jornalista de peso, no caso de peso que eu digo, é uma mulher experiente, uma profissional exemplar que todo mundo elogia ainda, e ela trabalhou no Sistema Globo de Rádio, na Rádio Excelsior, na CBN, enfim, repórter do Sistema Globo de Rádio. Regina Lemos, beijão para você aí do Grupo Rádio. E por que eu estou falando o nome dela no início? Porque ela tem me dado uma abertura muito grande. Ela inclusive falou, Ligeirinho, você vai gravar documentário ao invés, né, como eu disse já da outras vezes, eu sempre gosto de inovar. Então, para escrever um livro, eu estou há 10 anos para escrever um livro. Então é melhor o documentário. O documentário fica registrado aqui. E se de repente algum dia a gente pensar em escrever um livro, ou outras pessoas, não tem problema. Está registrado aqui. Certinho, combinado? Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Samuel Gonçalves, também da Top FM. Samuel Gonçalves, que também entra na nossa história também. É o meu amigo pessoal. Um camarada que eu tenho um imenso prazer de sempre dizer que o Samuel Gonçalves é meu amigo de verdade. Ele está atualmente na Top FM, né? Ele faz parte da coordenação artística e tem o seu programa das 5 às 8 da manhã, segunda a sábado. E segunda a sexta também ao meio-dia. Ele deve estar no ar agora. Deve não, está no ar agora também na 104,1 São Paulo. Mas aí se você colocar no Google, Top FM São Paulo, você encontra aí o meu amigo Samuel Gonçalves, que quem me acompanha aqui no Facebook percebe que eu também divulgo muito as suas mensagens de otimismo, né? Meu amigo Samuel Gonçalves, faço a maior questão de fazer isso. Conheci o Samuel Gonçalves, eu não sei se eu conheci, conheci ele na Rádio América, nos tempos da Rádio América. Ele usava até um bigodinho, né, meu amigo Samuel Gonçalves? E eu tentei entrar na Rádio América como locutor e não consegui, mas fiz muitas amizades com o Paulo Assad, família do Johnny Saad, né? Então Assad, é o contrário, eu sempre fazia confusão. O Paulo Assad, grande maestro, foi jurado do Raul Gil e diretor artístico, coordenador artístico da Rádio América. A Rádio América é uma das maiores audiências dos anos 80 aí. E ele até tentou me colocar lá na rádio, mas não conseguiu. Mas eu ajudei muito, né? Eu colaborei aí com o Paulo Assad, saudoso. Ele fumava muito e parece que ele, em razão até da decorrência do cigarro, né? Ele faleceu mais cedo. Que pena, né? Que pena, Paulo Assad. Saudoso Paulo Assad, eu lembrei agora da Rádio América. E aí vou lembrando também do Benê Barbosa, do Humberto Marçal, uma voz extraordinária, e a gente vai relembrando aqui aos poucos. Eu tenho passagens aí de conhecimento, eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo e avisar para ele, olha, o meu filho, eu tenho um casal de filhos, para quem não sabe, e a minha filha se chama Janaína, é jornalista da área de publicidade, e o meu filho, 15 anos de idade, o Edgar, e o nome dele olha, você tem que ter uma história, né? Eu tenho história até no nome dos meus filhos. O Edgar, nós colocamos o nome dele em alusão, em homenagem ao Edgar de Souza. O Edgar de Souza. Eu já tinha esse pensamento bem antes, muito antes de qualquer coisa. E eu tive o prazer de conhecer o Edgar de Souza, para quem é das antigas. O Edgar de Souza fez muito sucesso na Rádio Globo quando era Rádio Globo Nacional.
Me dá uma irritação esses imbecis que passam de moto. Eu não sei qual a razão que o cara tem que buzinar, ou então o caminhão. Aqui é uma rua tranquila. Eu acho que é um problema psicológico, não é possível. Eu tenho um horror a esse pessoal que buzina à toa, né? Principalmente você que é motoqueiro. Não me leve a mal, sem generalizar, mas irrita. Principalmente quem está fazendo gravações, né? Quando você está conversando com outra pessoa, ou então eu estou ao vivo aqui. Bom, o Edgar de Souza, eu não vou lembrar os anos, mas é os anos 80. E aqui o meu documentário eu também não tem compromisso de ficar em fase. Mas já que eu falei do Edgar de Souza, falei da Regina Lemos, que ela trabalhou na Globo. Então, na época que eu estava ali em gravadora, trabalhei em 2 gravadoras, então o meu trabalho era esse, era office boy. Eu entregava discos, lançamento de discos, LPs, né? O disco de vinil, o pequenininho compacto duplo e o LP grande com 12 músicas e tal. Diversos artistas. Então eu vivia na Rádio Globo, na Rádio Capital. Eu só não ia na Rádio Record porque a Rádio Record era muito longe. E eu estava trabalhando, eu não estava me divertindo. Mas ao mesmo tempo eu estava mesmo me divertindo porque é o ambiente de rádio. E teve um dia, eu não sei se ele lembra disso aí. O Eli Correia, no tempo da Globo, o Eli Correia, que todo mundo conhece, ele teve 2 fases na Globo. Eu acho que foi a primeira vez, da primeiro projeto que ele esteve na Globo, o Eli Correia, que ele foi contratado a peso de ouro. Dinheiro, né? Salários, os maiores salários do rádio. E aí ele me encontrou no corredor, eu andava perambulando por todos os lugares. Na Globo ali eu tinha uma liberdade total. Todo mundo me conhecia. E o Eli, eu acho que ele ficou na dúvida. E ele perguntou, tudo bem e tal, sempre simpático, né? Ele é uma pessoa maravilhosa. E ele perguntou para mim, qual é o setor que você trabalha? Você tem programa de madrugada aqui e tal? E até ele pensou que eu seria folguista de alguns programas. Aí eu dei risada e falei assim, não, Eli, eu não sou funcionário da Globo, não. Ele falou, puxa vida, eu vejo você aqui, de um lado do outro, tudo mais. Tal. Eu falei, não, eu sou colaborador. Eu trabalho na gravadora XY. É legal tal. Então o Eli também sempre correndo, lá e pra cá, lá e pra cá. E conheci o Heródoto Barbeiro, conheci muita gente boa da Globo. Quem passava pelos corredores a gente conhecia. E foi uma fase muito boa, muito bacana mesmo. Bom, eu no outro vídeo, documentário Ligeirinho do Rádio, parte 3, eu comento sobre a Sônia Abrão. A Sônia Abrão hoje que é conhecida mais pela televisão. Para quem não sabe, ela foi do rádio muito tempo. É uma radialista que ela trabalhou em praticamente todas as rádios, inclusive a Globo. Mas nos jornais, né, na sua coluna foi uma das primeiras a ser badalada mesmo, lida. E ela tinha uma coluna que é dela, nas ondas do rádio. E bem antes do Diário Popular, ela era responsável pela parte de televisão. Então ela comentava muito sobre os artistas no jornal Notícias Populares, o famoso NP, que você olhava nas bancas, ninguém comprava o jornal, né? A molecada não comprava, mas lia as manchetes. O Notícias Populares, o NP, o pessoal até fala que é o jornal que você fazia isso aqui, ó, torcia ele e saía sangue. A maioria dos assuntos, 99%, era crime. Né? E as manchetes são aquelas manchetes que é para vender jornal mesmo. Vendia, era campeão de vendas. Quem editava é a Folha da Manhã, da Folha de São Paulo. E nós, né, molecada, a gente lia o jornal todo pendurado na banca, assim, ó, exposto, porque ele tinha poucas páginas. Então o dono da banca colocava a manchete, colocava o final, que era esporte, e o meio lá, que era televisão. Então a coluna da Sônia Abrão eu lia todo dia de graça. Então era bacana. Aí, mais tarde, é claro, que o jornal foi extinto, e a primeira coluna, por isso que eu quero frisar aqui também, eu já falei no documentário parte 3, que está disponível no YouTube. Inclusive eu estou falando aqui ao vivo. Hoje é dia 19, não é isso? Deixa eu ver aqui direitinho, para a gente não confundir as datas. Hoje é dia 19. Então, esse vídeo está ao vivo, eu estou ao vivo aqui. Mas ele é um documentário. Será um documentário. Então ele estará, parte 3, documentário Ligeirinho do Rádio. Isso aqui é a parte 4. Então logo mais à noite ele estará disponível no canal YouTube Estação Imprensa. Então da Sônia Abrão, eu faço questão de falar dela, repetir aqui, essa parte eu não falei. Eu tive a honra de ser, a primeira vez que saiu meu nome nos jornais, em algum lugar que falasse sobre a minha pessoa, foi na coluna da Sônia Abrão. Eu não tenho contato com ela, né? Eu não tenho contato com ela hoje. Mas a Sônia Abrão me ajudou muito, sem me conhecer pessoalmente.
ela mandava até recado para mim, a rádio onde que ficava, tal, essas coisas. Então, a primeira rádio que saiu, meu nome, inclusive vendeu muito comercial a rádio, né? A rádio não me valorizou, eu falo aqui, falei no outro dia, Rádio Cumbica AM 1500 kHz, Guarulhos, que aliás hoje eu acho que nem existe, né? Má administração, é má administração. O dono ganhou a rádio de concessão, de graça, né? Era deputado federal e, bom, enfim, e essa rádio ela nunca foi valorizada de forma artística, nunca, uma pena. E hoje praticamente nem existe mais. Bom, rádio AM está morrendo, né? Mas essa rádio poderia ser transferida, como todas elas, né? Essa transmissão para o FM. Uma vergonha, sabe? Uma vergonha você não ser do ramo, você ganhar uma rádio e você não fazer com que ela sobreviva. Essa rádio ela era ouvida até na Bahia. Eu fui um dos pioneiros da Rádio Cumbica AM 1500, né? Não tem problema nenhum, o dono dela é o Gerson Marcondes. Nunca soube tratar ela como deveria, não tem problema nenhum. O Gerson Marcondes foi prefeito de Guarulhos, foi secretário municipal dos transportes de Guarulhos, foi deputado federal e ele ganhou das mãos do Sarney. Lembra do Sarney? Quando dava presente para todo mundo, então ele ganhou essa rádio aí, quer dizer, fez uma péssima programação. Quem era bom lá eram os radialistas, né? Estou me colocando no lugar deles não, mas tinha muito bom. Moraes Sarmento trabalhou na rádio, né? E houve um tempo aí que poucas pessoas sabem, né? Essa rádio, através do empresário, através do meu irmão, que sempre trabalhou comigo, o Hélio foi meu produtor, ele conseguiu, a rádio estava caindo, e nós conversamos com a diretoria, o dono, e ele não queria vender a rádio de jeito nenhum. E nós fomos um dos pioneiros, né? Nós arrumamos um comprador, amigo do meu irmão, um japonês, e ele sempre parecia coisa de novela. Ele, em dinheiro, uma mala cheia de grana, quer dizer, dinheiro, né, pagamento de impostos direitinho, porque japoneses normalmente eles são honestos, né? Não é dizer que o brasileiro não é, mas claro que tudo tem exceções, mas eu estou falando isso aqui porque é cheio de mala o dinheiro, e simplesmente houve uma desistência, desistiram de vender. Aí mais tarde, me parece que, eu não lembro muito bem, parece que um emissário do dono da rádio entrou em contato com a gente para ver se ainda tinha interesse em comprar a rádio. Claro que não, né? As pessoas que são negociantes, que são empresários decentes mesmo, né? Que sabem, aí não teve mais interesse. E olha, se esse japonês tivesse comprado a rádio, o meu irmão faria parte da direção e eu da direção artística. Imagine essa rádio hoje nas minhas mãos. Ou ia para o fundo do poço ou estava nas paradas. Qual que você acha? Estaria nas paradas, só teria artista de rádio bom, gente boa. A abertura que nós damos aí a artistas da música seria maravilhoso, mas infelizmente, né? Tem gente que tem a oportunidade de ter o ouro às suas mãos, mas ele faz o ouro virar prata, infelizmente. Mas isso aqui é uma fase que eu faço questão de registrar, porque o Gerson Marcondes foi um dos donos de rádio mais incompetentes que eu conheci na minha vida. Não tem problema nenhum, eu estou falando a verdade, né? Ele era sócio do Oswaldo de Carlos, o Oswaldo de Carlos infelizmente já faleceu, mas em vida eu falei isso, né? O Oswaldo de Carlos, que foi prefeito também, foi uma pessoa maravilhosa. O Gerson Marcondes, na conversa, sempre foi um cara bacana, mas eu estou falando como empresário. É um péssimo empresário, um péssimo. Ele consegue derrubar uma empresa que está no azul, fica no vermelho. Você deve conhecer alguém assim. E o Oswaldo de Carlos, em vida, né? Eu falei isso porque normalmente a gente elogia só quem morreu. Vira santo todo mundo, né? Mas o Oswaldo de Carlos, eu conversei com ele. E ele tinha uma visão totalmente diferente. Ele tinha uma visão artística. Quem é dono de rádio, ele tem que ter uma visão artística, não é só comercial. Não é pecado ganhar dinheiro, mas não pode ser burro, né? Desculpe a expressão. Mas vamos lá, Sônia Abrão, do rádio, da televisão e do jornal. E a Sônia Abrão aí, eu queria, aí veja bem, saiu, eu não sei quantas vezes, mas ela saiu a primeira vez no Diário Popular, depois o Diário Popular extinto virou Diário de São Paulo. Uma pena, esse jornal era uma maravilha também, Diário Popular, as pessoas compravam muito, ele era muito vendido aos domingos pelos classificados popular, Diário Popular. Tinha o Diário Popular e o Popular da Tarde, veja como eu sou da parte antiga aí. Bom, o jornal virou Diário de São Paulo, olha, eu cansei de contar quantas vezes a Sônia Abrão, de forma gentil, eu nunca paguei R$1, porque as pessoas falam em dinheiro. Ela não me conhecia, não me conhece, aliás, ela não me conhece pessoalmente.
Eu não tive o prazer de conhecer a Sônia Abrão. Já vi ela de longe e tal. Mas eu fui até o Diário Popular, ficava ali na Major Quedinho, no centro de São Paulo, onde ficava a redação do Estadão também. E eu queria presenteá-la. Eu falei, poxa, mas o que será que eu vou presentear? Com flores, com bombom e tal. E eu fui dar um presente para ela, ela falou que não precisa de presente. Ela faz as coisas, então ela recusou até meu presente. Fiquei chateado, mas assim, eu entendi, é uma pessoa de palavra. Ela falou, não, eu fiz. Aí ela mandou um recado, falou, não, não quero presente nenhum. Eu fiz porque eu valorizo o profissional artístico. Então, de certa forma, eu fiquei chateado, ela não recebeu meu presente, mas me valorizou como radialista. Então, Sônia Abrão, um beijo no seu coração, tá bom? Conheci o seu esposo, o Jorge Damião, que é meu amigo, trabalha hoje na política, mas ele era, na época, diretor do Sistema Globo de Rádio, SGR. Então vamos parar essa fase. Aí eu lembro aqui, né, ele está, me parece que morando no Peruíbe, já estou falando de outro comunicador que tinha um programa sensacional, audiência espetacular, Marcos Baby Durães. Eu até tenho, ele gravou um LP com a Maria Isabel de Lisandro, uma atriz sensacional, que infelizmente faleceu alguns anos atrás. E Patrick, me parece que é uma versão, fez muito sucesso também, ele gravou. Era comum os radialistas serem convidados e contratados pelas gravadoras para dar um tchan, né? E o Eli Correia mesmo, Eli Correia já gravou, né? O saudoso Barros de Alencar, muito embora o Barros de Alencar sempre investiu como cantor, os locutores falando nas músicas. E o Barros de Alencar, saudoso, fez um sucesso tremendo a gente lembra muito da Apenas 3 Minutos, mas vários sucessos. O Eli Correia gravou também, o Altieres Barbeiro, que inclusive eu fiz uma divulgação agora. O Altieres Barbeiro, grande comunicador, sou amigo do Adriano, que é o seu filho, do Altieres Júnior. Grande abraço também à família Barbeiro aí. A volta do sucesso, o príncipe do rádio, Altieres Barbeiro, também fazendo uma homenagem aqui. Bom, eu falei do Marcos Baby Durães, mais uma saudosa que também conheci pessoalmente. E ela, se ela estivesse hoje, estaria fazendo um sucesso tremendo, justamente pelo lado psicológico das pessoas, que é a nossa querida e saudosa Erci Ayala. Tenho certeza que tem alguém aqui que quem tem mais de 50 anos lembra da Erci Ayala. Fez muito sucesso na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, e ela era uma psicóloga, na verdade, do rádio. Né? Hoje nós temos alguns aí, tem esses podcasts, olha, eu tenho uma cisma com esses podcasts. Os caras não conseguem terminar uma frase sem falar palavrões. Para que falar palavrões? Não é? Tanta gente nos assistindo, nos ouvindo aqui, tem que ter respeito às pessoas. É ou não é? Eu vejo esse podcast aqui, às vezes os convidados são bons, mas quem não presta, quem não sabe nada, na verdade, é o apresentador. É até chato a gente falar que é apresentador, não é. O pessoal você gosta de tomar uma cervejinha, gosta de consumir drogas, problema seu. Eu vejo o cara com podcast lá fumando no estúdio, bebendo cachaça, uísque, sei lá, o escambau. Isso na câmera, imagine fora da câmera, né? Eu tenho histórias aqui que me contam que, pelo amor de Deus, é bom até ficar calado aqui. Podcast feito por amadores. Grande maioria aí, amadores. E eu não vejo ninguém ser bloqueado. Qualquer coisinha eu sou bloqueado. É incrível, incrível. Mas vamos lá. Documentário Ligeirinho do Rádio, parte 4. Hoje, terça-feira. Bom, da Rádio Cumbica, nós fomos... Eu fiquei até em dúvida se eu fui para a Rádio Difusora Oeste de Guarulhos, aliás, de Osasco, do meu amigo Francisco Rossi, que já foi prefeito várias vezes de Osasco, deputado federal, enfim. Cantor também, né? Alô, Ana Paula Rossi, sua filha, que é política. Bom, deixa eu colocar agora a fase da Rádio ABC, Rádio Clube de Santo André, AM 740 kHz. Hoje ela está na Paulista, tem outros donos, que é a rádio... Pô, esqueci o nome, se alguém lembrar aí, AM 740. Bom, era a rádio, já estava nesse prefixo 740, nós fomos contratados, fechamos uma parceria com a Rádio Clube de Santo André. Na época o dono era o original, que é o Antônio Delfiol. Se eu falar só o nome, vocês não vão lembrar. Quem é comunicador de rádio das antigas vai lembrar. Antônio Delfiol, ele era super conhecido pela sua voz. É uma voz bonita, né? Potente e tal.
Ele era o garoto propaganda do MAP. Lembra do MAP? Lojas MAP, na televisão, no rádio. Era só a voz dele, era o garoto propaganda da época. Eu não sabia, ele era dono da Rádio Clube de Santo André. E ele também fazia o jornal da manhã da Jovem Pan. Infelizmente faleceu cedo também. E na época a diretora... Bom, demorou, né? Eu dei uma paradinha aqui porque eu costumo dizer o seguinte, essa operadora Claro, eu nem vou falar mais nada porque é besteira a gente ficar falando de operadora, tudo incompetente, né? Existe uma operadora que funcione. Tem aqui uma tonelada de Wi-Fi e sai do ar. Claro, agora está saindo menos, mas dificilmente você vai fazer uma live, uma transmissão ao vivo, e claro que irrita qualquer um, né? Irrita qualquer um. Agora mesmo, parou alguns segundos aqui, até você tem que parar de falar. Então, o Antônio Delfiol, ele foi locutora da Jovem Pan, ele era dono da Rádio Clube de Santo André e garoto propaganda do MAP. Se você puxar, acredito que no YouTube, você vê a voz dele. Morreu cedo também. Bom, enfim, eu não sei qual o período, porque eu não vou lembrar de datas, né? Mas eu fiz um sucesso tremendo na Rádio Clube de Santo André. Eu lembro que os meus irmãos, o caçula, o Elvis, o Eduardo, vai em carreirinha, e o Hélio, né, que foi meu produtor sempre, a gente saía daqui, da nossa região, pegava aquelas sacolas, sabe aquelas sacolas verdes? De cor verde, aliás, né? De cor verde, que se fazia compras na feira. Você via muito na feira as donas de casa fazendo aquela compra com aquela sacola verde de lona. A gente enchia aquilo lá de disco, de LP, de vinil, e levava para a rádio. Pegava um trem, um ônibus para chegar em Santo André. A rádio ficava ali próximo, na Travessa São João, no centro, mas fazer uma programação das 22 às 23 horas não é fácil, hein? Das 22 às 23. E depois, a gente queria trocar o horário para mais cedo, porque a volta é complicada, não é? Então, o último trem, ao meia-noite. Então, aí colocaram das 22 à meia-noite. Eu fiquei super feliz, mas fiquei preocupado. Falei, mano, a gente não tem carro. Como é que a gente vai fazer para voltar? E a gente conseguia sair 10 minutos antes do horário. O locutor noticiarista, o Luiz, eu lembro dele. O Luiz, ele fazia o seguinte, aquele tempo não tinha gravação, né? Era sofisticado o negócio. Ele falou, 10 minutos antes, você anuncia as músicas e vai embora. A gente fazia isso, pegava o último trem. Nós morávamos em São Miguel Paulista, Zona Leste, e a gente vinha, graças a Deus deu certo. Para fazer sucesso no rádio, né? Desculpe o latido do cachorro aqui, o vizinho, tá bom? Deve estar com fome aqui. Mas acontece. Então, a questão aqui é muito engraçada, porque a gente saía meia-noite, entrava em seguida o Padre Francisco, que faleceu também há alguns anos, foi muito meu amigo, e ele não vinha todo dia ao vivo, mas o dia que ele vinha, ele varava a madrugada. Ele sempre foi rico, sempre teve tecnologia e tal. E o Padre Francisco Silva, o Padre Chico, ele chegava, ele fazia a programação sempre da meia-noite até as 3, 4, 5 horas da manhã. E tinha um dia da semana que ele vinha ao vivo, junto com o Nelson Robles. O Nelson Robles, o locutor, ele tinha um locutor especialista para ele, que era o Nelson Robles, nosso amigo, Nelson Robles. O Nelson Robles, infelizmente, também faleceu há alguns anos, e até quando saiu na internet, pensaram que era o Nelson Rubens que tinha falecido. E o nome do nosso amigo, da Rádio Clube de Santo André, locutor, né, contratado pelo Padre Francisco Silva, é o Nelson Robles. Infelizmente está no céu também agora. E foi uma fase muito engraçada, porque teve o Padre Francisco Silva, pelo menos na rádio, ele vinha sempre de branco, todo de branco. E teve um dia que uma dupla sertaneja lá foi entrevistada por nós, e na hora de descer as escadarias da rádio, a rádio tinha 2 andares só. Ele caiu, e o chão era aquele vermelhão, sabe aquele vermelhão que a gente colocava em casa? Aquele vermelhão na cozinha, principalmente. E ele estava de branco, esse cantor, da dupla sertaneja. E ficou todo vermelho. E ele falou, poxa, eu preciso fazer um show lá no Vale do Paraíba, em Taubaté, me parece. E quem salvou esse integrante dessa dupla foi o Padre Francisco Silva. Ele chegou e falou assim, ele vem todo de branco, só falta ele não vir hoje de branco. E ele emprestou uma calça para ele. O Padre Francisco Silva sempre foi gordinho, né? E o cantor magrinho.
Aí fizeram aquela dobra com a calça, mas ficou hilário. Se tivesse internet naquela época lá, ia viralizar hoje. Então são fases que a gente conheceu, que lembra agora também da Rádio Clube de Santo André. Mas aí depois nós caminhamos para outros projetos e agora eu não sabia, a Super Rádio Piratininga, já vou para outro lado, no Vale do Paraíba, é São José dos Campos, a Rádio Piratininga, o Super Rádio Piratininga, na Euclides Miragaia 394, aí no centro de São José dos Campos. Um grande abraço aos nossos amigos aí, São José dos Campos. Nós fazíamos um programa lá, né? Fomos contratados para fazer das 22 à meia-noite. Aí nessa época eu já tinha carro, dava para sair tranquilo. E foi nessa época que eu conheci o Eduardo Costa e o Marcos Ibelucci. O diretor artístico era o Jair, que já trabalhou com Polegar. Esses artistas que trabalham com o Gugu, o Jair, muito gente fina e tal. Nós tínhamos ali uma publicidade enorme em nosso nome. Durante o rotativo, eles, olha, não perca com o Ligeirinho do Rádio, projeto Nossa Terra, das 22 à meia-noite. Ali era, e ao vivo, hein? Nós ganhávamos a audiência da TV Globo. Não sei qual novela passava na época, mas a gente ganhava. Quem gostava, claro, quem gosta de rádio. Então nós tínhamos audiência no sítio, na fazenda, pessoal da noite, uma audiência espetacular. Rádio AM, 750 kHz. E eu lembro um telefonema que eu recebi, a internet estava começando, ia começar a internet. Eu recebi um telefonema do Leandro Ribeiro, que trabalhou comigo como sonoplasta. Ele não tinha nem voz, tinha uma voz até uma criança, né? Era criança ainda. Ele tinha uma voz que não... Mas ele sempre falou, Ligeirinho, meu sonho é ser radialista. Ele queria ser... E ele era um dos melhores, né? Não querendo desprezar os outros, menosprezar, mas o Leandro Ribeiro foi um dos melhores sonoplastas, operador de áudio que eu tive na minha vida. Um grande profissional, por quê? Porque ele operava a mesa e ficava olhando o locutor falando, ele sabia, sabe o que... Então assim, você sabe, você que é do rádio, um bom profissional, um ótimo. E eu falei, você quer ser mesmo? Então é o seguinte, estuda, né? Tal. E ele fez tudo isso e mais um pouco. E hoje ele é um grande nome em Manaus, Leandro Ribeiro. Eu não sei nem se ele lembra de mim. Será que ele lembra? Ele está na TV A Crítica, a mesma TV que hoje faz sucesso, tem parceria aí com a Rede TV aqui em São Paulo, que tem o Siqueira Júnior, né? O Siqueira Júnior apresenta o programa lá na TV A Crítica. O Leandro foi para lá, bebeu água de Manaus e ficou por lá mesmo. O Leandro Ribeiro, a gente chama de Leandrinho. Ele está na TV, me parece que está na TV também, mas ele faz um sucesso tremendo lá em Manaus, né, no Amazonas aí. Apresenta show, final de semana, quer dizer, está no ramo. E um grande locutor de rádio. Mas antes, ele trabalhou aqui na nossa rádio, em São Paulo. Eu não estava aqui, mas eu fiquei sabendo. Trabalhou na Transamérica e depois que ele saiu da Transamérica, começou esse negócio de web. Ele fez um tremendo sucesso na web e foi contratado. Alguém descobriu ele, igual descobre todo mundo. E eu fico feliz, viu, Leandro, que você está aí em Manaus há muitos anos. Casou, tem 3 filhas, não basta ser uma, trigêmeas. 3 filhas já estão moças, né? As meninas já estão moças. E o Leandro Ribeiro é aqui da Zona Leste, está em Paulista. Mas eu fico feliz, né? O Leandro Ribeiro, o Leandrinho, ele realizou, né, o sonho dele de ser radialista, grande comunicador de rádio, foi candidato a vereador 2 vezes aí. E, enfim. Tamo junto, Leandro Ribeiro. Deixa eu aproveitar que quando eu falo do Leandro Ribeiro, eu lembrei do Irineu Machado. Irineu Machado, que trabalha ainda hoje aqui na Rádio Integração FM. Tive aí um mês passado com ele lá, no seu programa. E o Irineu Machado que me apresentou praticamente o Leandro Ribeiro. Ele seria o padrinho artístico dele. Bom, vamos lá. Da Super Rádio Piratininga, uma determinada noite, eu vou lembrar disso aqui porque é muito legal. O Marcos e Belucci, eu não sei se foi o Marcos ou o Belucci, foi só um deles, até a rádio, entregaram um DVD. DVD era novidade. E o porteiro não deixou que ele subisse lá no 18º andar, onde eu estava ao vivo. Mas tinha ordem da rádio, né? Não vou nem culpar o porteiro. E ao lado da rádio tinha um trailer, deve ter até hoje. E um sanduíche que parecia um almoço, uma janta. E os artistas, todo mundo ali que vinha à rádio, comia um lanche ali.
saboreava aqueles lanches maravilhosos. E aí, coincidiu de eu, no intervalo, eu desci, eu fui ver se tinha correspondência. Aquele tempo era cartas que a gente recebia. E aí o porteiro, tudo bem aí e tal, aí, não lembro o nome do porteiro. Aí falou, teve uma dupla aí que veio aí procurar o senhor. E eu falei, dupla? Mas à noite? Ele falou, é. Ele falou, um deles é aquele ali, ó, tá no trailer. Eu acho que era acho não, é o Marcos, não é o Belucci não. Não é o Belucci, agora eu confundi. É o Belucci. Aí ele falou, sou da dupla Marcos e Belucci. Eu não conhecia, mas já ouvi falar. E aí ele pegou, eu tentei entrar aqui, mas não consegui. Então ele me deu o trabalho dele, um trabalho sensacional. Aí eu falei, mas cadê o seu companheiro? Ele falou, não, ele está viajando. E eu falei, olha, para subir, se você quiser subir conhecer a rádio, você... Vamos lá. Aí ele falou, não, prefiro que venha o meu... Eu falei, também prefiro que venha a dupla. Aí marcou 2, 3 dias depois, eles vieram, tremendo sucesso. Marcos e Belucci eu recebi na rádio... Super Rádio Piratininga, São José dos Campos. Eu tinha um programa chamado Projeto Nossa Terra. Enfim. E aí também, o que aconteceu? Naquela época, o Eduardo Costa, muita gente não sabe, mas o Eduardo Costa, ele tem, eu não sei se ele mudou de pensamento, ele mudou tanto, né? Ele mudou até a feição dele, imagina. Eu comecei a ouvir o Eduardo Costa, eu pensei que era o Zezé de Camargo. Acho que todo mundo pensou isso, né? Ou então o Leonardo. E aí eu perguntei até para o Jair, o diretor, disse, pô, quem é esse camarada aqui? Falei, o Eduardo Costa, fazendo um sucesso tremendo. Onde? No rádio. Praticamente todas as rádios da região ali do sul de Minas, Vale do Paraíba eu estava chegando, e eu falei, mas onde encontra o disco dele? Ele falou assim, eu até não sei nem onde ele gravou isso aí. Aí passou, aí recebi não. Eu estava passeando ali no centro de Jacareí, aí comprei um pirata. Tinha um rapaz lá pirata, eu falei, rapaz, esse cara canta pra caramba e tal. E vi ele lá, tal, magrinho, né? Mas uma voz tal. Aí eu levei para casa para ouvir. No outro dia, meu pai saiu aqui de São Paulo, foi em Jacareí me visitar. E eu falei, poxa, eu queria dar um presente pro meu pai, né? Eu falei, cara, aí ele gosta de música e tal, só que não é o estilo dele. Aí, assim, passou-se uns dias, eu tô esquecendo do autógrafo. Não foi no dia seguinte. A gente vai ficar, desculpa aí, pessoal, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, aí vai esquecendo. Eu comprei esse CD e pedi para o operador transportar o CD, era CD, em MP3, o arquivo MP3 que serve para o rádio. E pedi para ele colocar na minha pasta. Tem os locutores das rádios, cada um tem a sua pasta. E ele começou falei, vai rodando ele, 2 horas de programa, vai rodando, cada vez que eu entrar no ar, então o fundo musical coloca esse Eduardo Costa. Aí, passado alguns dias, durante o dia, segundo dizem, eu acho que foi o próprio Eduardo Costa que entrou em contato com a rádio, porque alguém falou que a gente estava tocando lá e tal. E aí falou, não, quem está tocando aqui, porque claro, tudo é dinheiro. A rádio não ia tocar um artista independente sem conhecer ou sem ter o din-din, né? Tudo isso. Aí falou, é o Xavier lá do Projeto Nossa Terra. Aí alguém, não foi ele, ligou lá para o operador e falou se poderia ir até a rádio para me conhecer e tal. Passou, ele não apareceu. Eu falei, tudo bem, tá aqui, a gente tá ao vivo. Eu apresentava o programa todo dia ao vivo. É duro, viu? De segunda a sexta-feira, das 22 à meia-noite. Aí passou um tempo, eu visitava muitas fazendas naquela região, final de semana, chácaras, né, sítios. E nesses locais, o pessoal promovia shows. Moda de viola, varava a madrugada. E shows pagos. Né? Lá dentro do sítio da fazenda, eu visitava muito isso aí. Até a minha amiga Fátima Reis, a rainha dos violeiros de Jacareí, de São José dos Campos também, ela que me apresentou muitos artistas ali, essas festas, tal, eu frequentava bastante. E quando a gente é de rádio, nossa senhora, né? Você ali não paga nada. Literalmente você não paga nada. E aí eu andei visitando e tal. Aí uma coisa misturada com a outra. Aí, claro, o programa vai aumentando de audiência. Passado alguns meses, aí eu recebi o telefonema de um empresário. Ele se identificou como dono de fazenda, e essas fazendas tinham, claro, criação, mas tinha um espaço de show. Então ele era empresário artístico, uma pessoa muito gente fina. E ele falou o seguinte, ô Ligeirinho, eu vou... Ele no telefone, ligou para a rádio,
Aí no intervalo, ele falando comigo, nós conversamos tanto que o operador falou, ó, tem que entrar no ar. Eu falei, vai jogando aí, Eduardo Costa. E ele estava conversando sobre isso, falou assim, o Eduardo Costa, ele está aqui comigo, não ao lado, mas ele falou, ele está aqui, eu vim até a área da fazenda, e é o seguinte, a gente estava programando até ir para a rádio para te conhecer. Só que eu ouço você todo dia, eu, minha esposa, meus empregados aqui e tal, eu estou na área rural mesmo. É ali, divisa com, meu Deus, Pindamonhangaba, aqueles lados ali. E ele falou assim, olha, ô Ligeirinho, é o seguinte, eu vou fazer uma festa esse final de semana, minha esposa está fazendo aniversário, e é surpresa. Então nós vamos matar um boi aqui, então nós vamos fazer uma festa grande aqui. E eu tô te convidando, cara, tô te convidando para você vir aqui e tal. Aquele jeito dele é caipira, mas... Aí eu falei, amigão, o problema meu é o seguinte, é os compromissos. Aí ele falou, o seu problema é segunda a sexta, né? Porque nós vamos começar na sexta-feira. Isso aqui vai até... E o Eduardo Costa vai, ele mais uns caboclos aqui cantando musicão aqui. Aí eu gostei da ideia. Aí eu falei, ó, eu não dei resposta, mas depois ele me cobrou, no dia seguinte. Ele falou, olha, sexta-feira, não me diga não, sexta-feira, ele me falou isso na quinta-feira. Sexta-feira eu vou mandar meu motorista ir até aí, na rádio, e te pega aí depois da meia-noite. Você vem pra cá, participa da festa, o Eduardo Costa quer conhecer você, e depois ele leva você na sua casa. A rádio ficava em São José dos Campos e eu morava em Jacareí. E não é que ele mandou o motorista lá, eu fui. Eu nunca comi tanta carne de primeira. E ele matou um boi mesmo, matou um boi e um porco. E eu conheci o Eduardo Costa lá. Naquela época eu bebia até, eu não bebia cachaça, mas aquela cachaça diferente, né? Cachaça da roça. Que não sei, o tempo que eu bebia, o pessoal fala, fica bêbado e tal. Eu, claro, deu sono. Eu quando bebia, né? Hoje eu não bebo mais. Dava sono. Aí tem rede, tem tudo lá. Mas a conversa foi tão boa, moda de viola, mas tinha umas 20 duplas lá. O Eduardo Costa, vou te contar, né? Independente de qualquer coisa, esse camarada sabe tudo, viu? Sabe tudo. Aquele negócio que você vê na televisão, ele pegar uma violinha e colocar ela atrás das costas que tocar, lá ele fazia isso. E eu nunca vi um cara beber tanto como ele e não ficava bêbado, né? O Eduardo Costa, uma pessoa maravilhosa. Então, épocas boas do rádio, né? Eu conheci o Eduardo, aí que agora vem a história completa. O Eduardo, ele falou assim, ó, eu me apresentei, né, Edson, ele falou, muito prazer, Xará. Eu falei, como Xará? Eu falei, eu tenho um irmão chamado Eduardo. Ele falou, não, mas meu nome é Edson. Então o nome do Eduardo Costa, o nome dele é Edson. Eu não sei se o sobrenome dele é Costa, mas enfim. E eu tenho um irmão chamado Eduardo também. Aqui em casa é tudo com E. Bom, aí eu falei, o Eduardo, e o disco? Ele falou, não saiu, cara. Eu liberei na pirata. Eu falei, então, comprei o seu disco no camelô lá em Jacareí. Ele falou, pois é o que eu tenho pirata. Aí eu dei risada, falei, pô, ele falou, não, pra mim a pirataria está ajudando muito. Primeiro que eu não gasto, eu gravei só para gravar que eu... Então tá complicado. Aí o que eu fiz? Meu pai vinha, aí sim, meu pai vinha 2 dias depois. Eu falei, ó, faz o seguinte, me dá um disco seu, eu já tenho lá, mas dá autógrafo pro meu pai, Luiz Gonzaga Xavier. E ele lá, meu irmão, tal, Luiz Gonzaga Xavier, tal. Porque não tinha presente para dar pro meu pai. Eu vou dar o quê de presente pro meu pai, né? Ele veio, era uma quarta-feira, eu sei que é quarta-feira porque a gente comeu uma feijoada. E aí, dei tchau pro Eduardo Costa, pessoal, tal, e meu pai veio até Jacareí. Ah, sim, ele veio algumas vezes, mas eu tinha vindo aqui na casa dele na época, e eu não sei, eu esqueci a carteira de motorista, ou era renovação, uma coisa assim, ele foi levar para mim. E aí, conversa bem, eu falei, pai, dorme aí em casa, tal, eu trabalhava também durante o dia, mas eu trabalhava da rua, então deu para dar uma atenção para ele. E deu o disco, quando ele veio embora, eu até falei, dorme aqui, vai embora amanhã, tal. Aposentado, né, tinha uma sorveteria, então não precisava nem de ficar abrindo a sorveteria todo dia. Mas ele preferiu vir, né, de volta. Ele veio, ele tá na rodoviária e tal, enfim. E eu dei o disco para ele, o CD, do Eduardo Costa, autografado pelo Eduardo Costa. Meu pai, ele leva muito em consideração isso. Ele falou, nossa, o Eduardo Costa... Aí o que ele fez? Minha mãe falou. Ele só ouvia direto. Aí virou fã do Eduardo Costa. Ele virou fã do Eduardo Costa.
São poucos desses artistas, assim, dupla sertaneja nova, que meu pai gostava, né? E do Eduardo Costa, ele via lá o orgulho, né? Olha, e ele começou a ver ele na televisão, começou a aparecer na televisão. Então ele falou, nossa, esse cara é bom mesmo. Então, essa história vem com o Eduardo Costa, que mandou um CD pro meu pai, autografado por ele. Muito legal, né, pessoal? Quanto tempo eu já falei? Eu dou prazo de 1 hora. E eu já falei quanto tempo aqui? Eu não sei se marca aqui. Engraçado, no YouTube marca o horário, aqui eu não sei, mas eu provavelmente quase 1 hora que eu falei aqui. Tem recados aqui, vamos ver se tem recados. A vantagem que tem ao vivo, que a gente pode mandar o recadinho. A Cádia Tou Câmara, tá aqui, né? A Cristina Araújo, a Marina Ferreira, deixa eu ver aqui a Marina Ferreira. Estou nesta também, Mogi Guaçu, São Paulo. Ô, Marina Ferreira, obrigado, viu? Quem mais aqui? Cristina Araújo, já falei. Web RTV Encanto. Rádio, né? Legal. Deixa eu ver mais alguém aqui. Tem alguém que... As pessoas entram e saem também, né? Eu não sei se fica registrado. Mas depois a gente vai mandando um alôzinho aqui para todo mundo. Certinho, pessoal? Aí está. Falamos demais. Então esse aqui fica registrado. Documentário Ligeirinho do Rádio, parte 4. Hoje é dia 19. O outro documentário eu transmiti ao vivo também. Só que foi pelo YouTube. Ele foi gravado e transmitido ao vivo dia 15. Então faz só 4 dias. Eu gravo tanto, pessoal. Gravo tanto que eu não lembro. É muita gravação que eu faço. Mas legal. Então nós voltamos no próximo... não sei que dia. Pode ser amanhã, depois da manhã. Aí o documentário número 5. Agora eu convido você que nos assistiu aqui, quer ver desde o comecinho? Então vai lá, tem no Estação Imprensa, que é o canal YouTube, Estação Imprensa, e lá tem o documentário parte 1, parte 2, parte 3, e esse aqui é o parte 4, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, uma terça-feira abençoada para você, tá bom?